Então, resolvendo mais uma questão de matemática de nível médio, da banca Funvap. Essa questão 23 diz assim: o círculo de centro F possui raio AF igual a 4. Então, do A até o F mede 4. Os triângulos ABC e ADF são equiláteros. Olha, sabendo que o triângulo ADF é equilátero e que aqui mede 4, então os outros lados desse triângulo também vão medir 4. Sabendo que o segmento AE é a altura do triângulo, olha, se de A até E é uma altura, vou representar aqui por H, ele vai passar exatamente no ponto médio do segmento DF aí, do lado DF. Então aqui mede 2 e aqui mede 2, sabendo que o triângulo é equilátero. E que os pontos B, C e D pertencem à circunferência, B, C e D estão na circunferência de centro F. Olha, se o centro da circunferência é F, o centro de uma circunferência ele é exatamente o baricentro do triângulo que está inscrito naquela circunferência. Então, esse F aqui, que é o centro da circunferência, ele é o baricentro desse triângulo ABC. E sabendo que é o baricentro é o ponto de encontro das medianas. As medianas elas saem aqui do vértice e passam lá no ponto médio do outro lado. Olha, sabendo que isso aí é o baricentro ele sempre vai dividir aqui a mediana do vértice até o baricentro é o dobro daqui do baricentro até o lado oposto. Então, se aqui mede 4, aqui mede 2. Se por acaso aqui medisse 6, aqui embaixo ia medir 3. É sempre o dobro, é sempre nessa razão aí. Então aqui mede 2. Então nós sabemos qual é a altura desse triângulo aí. Porque como ele é equilátero, a mediana ela coincide com a altura. Então isso aí vai medir 6. Porque 4 mais 2 é 6. Como o triângulo é equilátero, se aqui é x, aqui embaixo é o quê? X também. E só esse segmento aqui, do ponto médio até C, é x dividido por 2. A questão pergunta, qual a medida em centímetros quadrados da área preta? Para a gente calcular a área preta, nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular toda a área da circunferência e depois vamos retirar a área clara. A área clara vai ser a área desse triângulo maior, mas esse triângulo menor aqui que está fora da área do triângulo maior, esse triângulo aqui. Então, aí a área clara é a área que eu vou retirar. Primeiro, vamos calcular a área da circunferência. A área da circunferência é πr ao quadrado. Qual é o raio da circunferência? A questão disse, o raio da circunferência é 4. Então, π, 4 ao quadrado. Π vezes 4 ao quadrado é 16. Então, a área da circunferência, 16π. Agora nós vamos calcular a área desse triângulo maior, que é o triângulo ABC. Para a gente calcular a área de ABC, nós precisamos saber a base e saber a altura. Olha, para você calcular a base aí, vamos pegar apenas um dos triângulos aí. Se você dividir o triângulo maior em dois triângulos, essa base aqui vai medir x sobre 2. A altura a gente já sabe que é 6. E aqui a gente sabe que é x. Não estou pegando todo o triângulo maior. Estou pegando apenas um dos triângulos, dividindo ele aí ao meio, em dois triângulos. Olha, por que eu fiz isso? Para usar Pitágoras. Nós sabemos que Pitágoras diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual. Aí você pega cada cateto aí e também eleva ao quadrado. E aí, 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, então fica x ao quadrado. Esse x ao quadrado sobre 4 nós podemos colocar aqui no primeiro membro, ele vem negativo, igual a 36. Isso aí nós queremos descobrir quanto é que mede o lado do triângulo maior. Aqui, para somar essas frações, você pode multiplicar aqui embaixo, 1 vezes 4 é 4, e depois multiplica cruzado. 4 vezes x, 4x ao quadrado. 1 vezes x, x ao quadrado, como é negativo, menos x ao quadrado. Igual a 36.
Esse 4 você pode passar para o outro lado. Ele está dividindo, ele vai multiplicando. Quando você subtrair aqui em cima, ó, 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, fica 3x ao quadrado. E aí o 4 ele passa para o outro lado, multiplicando. Se você pegar esse 3x que está dividindo e passar para o outro lado, ele está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado, dividindo. O contrário de multiplicar, dividir. Então vai ficar 36 sobre 4 dividido por 3. E aí, igual a... Como 36 dividido por 3, x ao quadrado, igual a... 36 dividido por 3 é 12. Vai ficar 12 vezes 4. E 4 vezes 12 é 48. Se x ao quadrado é igual a 48, a operação inversa à potenciação é a radiciação. Então, x é igual a raiz de 48. E o que é que nós podemos fazer aí? Podemos simplificar. Como é que nós simplificamos? Nós vamos decompor esse número aí, fatorar ele. E aí, nós podemos pensar o seguinte. 48 é a mesma coisa de 16 vezes 3. Por que eu escolhi justamente essa multiplicação aí? É porque o 16 ele tem raiz. É o maior número aqui, que é um múltiplo de 48 e tem raiz. Então, a raiz de 16 é quem? 4. Então, vai ficar 4 raiz de 3. Simplificamos aí essa raiz. Com isso, nós descobrimos a medida do lado do triângulo maior. Sabendo que a medida do lado dele é 4 raiz de 3, aí nós podemos calcular a área do triângulo maior. Qual vai ser a área? Lembrando que o triângulo maior é quem? É esse triângulo, que ele vai medir a altura dele é 6 e a base é o que nós acabamos de descobrir, 4 raiz de 3. Como é calcular a área do triângulo maior? A área é igual à base, que é 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 6, dividido por 2. 4 vezes 6 é 24. Quando você dividir por 2, vai dar 12. Então, fica 12 raiz de 3. Ou então, você poderia pegar o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Depois, multiplicava por 6. 2 vezes 6, 12. Então, a área do triângulo maior é essa daí. Vamos calcular a área do triângulo menor, que é o triângulo que ficou fora aqui, ó. Fica fora do triângulo maior. A base dele é 2. Por que a base é 2? Porque passa no ponto médio. A gente sabe que ele mede 4 de lado aí. Então, a base dele é quem? 2. A altura, nós não sabemos quem é a altura dele. Vamos chamar aqui de... chamar de um y. E o lado desse triângulo aí é 4. Certo? Porque era um triângulo equilátero que todos os lados mediam 4. E eu estou pegando apenas esse triângulo que ficou fora. Ficou fora do triângulo maior. Então, eu estou pegando isso aqui, ó. Essa parte destacada aqui. Por quê? Porque aí eu posso usar Pitágoras. Como é que você usa Pitágoras? 4 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a y ao quadrado, que é um dos catetos, mais 2 ao quadrado, que é o outro cateto. Apenas esse triângulo menor que ficou fora. 4 ao quadrado é 16, y ao quadrado, mais 2 ao quadrado é 4. Olha, então esse y ao quadrado, ele é quem? Ele é 12, porque 12 mais 4 vai dar 16. Então, y ao quadrado é igual a 12. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, y é igual a raiz de 12. Mas se y é a raiz de 12, o que é que nós vamos fazer aí? Nós vamos simplificar. Pensa numa multiplicação aí de um número por outro, que dá 12, e que esse número tenha, um dos números tenha raiz. É exatamente 4 vezes 3. Y é igual a... Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Essa é a medida do y. Esse y ele é a altura do triângulo menor. Como é que nós calculamos a altura desse triângulo menor aí? Como é que nós calculamos a área desse triângulo menor? A área é a base. A base é quem? 2. Vezes a altura. A altura que nós encontramos
2 raiz de 3. Base vezes altura dividido por 2. Aí você elimina. Sobrou o quê? 2 raiz de 3. Aqui a área do triângulo maior nós poderíamos chamar de área 1. Essa área do triângulo menor, área 2. Quando você soma área 1 mais a área 2, nós vamos ter o quê? 12 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Isso aí é o quê? 14 raiz de 3. Porque 12 mais 2 é 14. Agora nós vamos fazer o quê? Como nós queremos calcular a área escura, a área preta aí, você pega toda a área da circunferência, que é tudo isso aqui, ó. Pega tudo e retira a área clara. Retirando a área clara, fica a área escura. Olha, a área de toda a circunferência foi o que nós fizemos primeiro. Deu o quê? 16π. Então, é 16π menos 14 raiz de 3. Aqui nós podemos colocar o 2 em evidência. Por quê? 16π é 2 vezes 8π, menos. O 14 é 2 vezes 7. Então, 2 vezes 7 raiz de 3. Colocando o 2 em evidência, olha, o 2 multiplica 8π menos. E o 2 multiplica 7 raiz de 3. Aí nós vamos analisar as alternativas. Que tem 2 vezes 8π menos 7 raiz de 3. E a alternativa seria a letra B. Valeu!